Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a mente, principalmente sobre um aspecto muito importante. Quando a mente busca segurança, quando a mente busca proteção, quando a mente busca algum tipo de salvação imediata, ela tende a acreditar em ídolos. Ela tende a buscar mestres, gurus, guias, mas ela faz esse movimento porque, na verdade, ela está condicionada, ela está empoeirada, repleta de teias de aranha, repleta de sujeira mental. A mente, quando busca a salvação no outro, quando não faz um movimento de introspecção profunda, quando se submete à autoridade de outro, e muitas vezes criada também por ela mesma, mas normalmente nesse movimento de busca pela proteção, de busca pela segurança, a mente das pessoas, ela não procura um caminho complicado, um caminho difícil que seria o da introspecção profunda. Ela normalmente procura um caminho mais fácil, mais rápido, que é colocar toda a responsabilidade, todo o peso nos ombros de um terceiro, seja de um líder espiritual, de um guru, de uma norma social, ou de qualquer tipo de ditame, de convenção, de manuscrito. Ela busca proteção, ela busca segurança a todo custo. Ela busca, acima de tudo, salvação. E como ela está condicionada, como ela está enraizada na cultura vigente, na cultura que ela aprendeu desde criança, nas suas crenças limitantes, mais individuais, mais singulares, mas não no sentido de interior, mas de sociedade. Ou seja, se você nasceu na Índia, você vai ter um costume bastante particular referente àquela cultura, bastante, entre aspas, individual. Se você nasceu no Brasil, você vai ter um outro tipo de costume. Se você nasceu na Dinamarca, se você nasceu na Alemanha, no Japão, na China, você estará subordinado a diversos rituais próprios daquela sociedade. E o que tem de problema nisso? Todo problema e nenhum problema. Se você enxergar isso simplesmente como mais uma cultura, com seus aspectos mais diversos, com seus costumes predominantes, muitas vezes interessantes e engrandecedores também, mas o que eu estou querendo falar aqui, o núcleo da coisa, o âmago da questão, é que se você simplesmente aceitar essa cultura como uma verdade absoluta, pelo único fato de você estar inserido nela desde o nascimento, você certamente estará extremamente condicionado àquele tipo de pensamento pueril, aquele tipo de pensamento demarcado por barreiras, por estacas, por paredes, por muros. Então percebam, toda a mente condicionada, seja na cultura, seja na busca de uma verdade por algum ídolo, por algum guru, por algum mestre, por algum salvador, por algum messias. E quando eu digo busca da verdade, não é que você não possa aprender com algo que vem de fora. Isso também é interessante, também acaba somando no nosso caminho, na nossa trilha, porque o que você aprende, o que está no seu exterior, também está no seu interior. Na verdade, você é o outro e o outro é você em certa medida. E em essência, em planos mais sutis de consciência, não existe dualidade. A dualidade existe enquanto a gente caminha na dualidade, enquanto a gente vive e respira a dualidade. Mas a verdade é que todo tipo de condicionamento, se não for visto como um condicionamento, se não for visto como uma barreira, se tornará um grande impedimento para a busca mais importante de sua vida, para a busca que vem de dentro, da introspecção profunda, da consciência individual que se movimenta em busca da consciência universal, da consciência cósmica. Então, repetindo, quando a mente se torna condicionada, quando a mente aceita uma única cultura, uma única expressão, sem pensar, sem refletir, sem intuir, essa mente se escraviza pela simples vontade da salvação imediata, pela simples vontade de proteção,
Então o que eu quero dizer é que a mente se torna empoeirada, condicionada, essencialmente limitada quando aceita a autoridade, pelo simples fato de aceitar. A mente se torna nesse momento escravizada porque se acostumou a ser controlada, porque se acostumou a ser norteada, porque a verdade é que tudo que ela aprendeu até esse momento é submeter-se a todo tipo de autoridade, a todo tipo de norte que vem de fora, seja moral, social, intelectual, religioso, comportamental, qualquer tipo de valor ou de criação humana, social, cultural. Todo tipo de autoridade é nociva em alguma medida. E eu estou me referindo aqui principalmente na busca espiritual. É claro que você tem que ter autoridade para conviver em sociedade. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando das leis e das regras. Eu estou falando da autoridade que te impele a acreditar que aquele é o único caminho, tornando a mente subserviente, repleta de teias, empoeirada, acreditando que só pode encontrar a verdade na autoridade que vem de fora. E quando ela acredita na autoridade que vem de dentro, normalmente essa autoridade que vem de dentro é inferida por algo de fora. A mente, quando busca proteção, quando busca salvação, ela defende quase sempre a ideia de que a descoberta da verdade, do sublime, do real, só pode ser alcançada por algum tipo de guru, com a ajuda de algum tipo de mestre. E não me entendam mal, muitos mestres são importantes no caminho, muitos gurus, muitos líderes são de grande importância na busca interior, na busca do si mesmo. E de uma forma mais essencial, mais profunda, todos que cruzam nossos caminhos são de alguma forma algum tipo de mestre, algum tipo de guru, pois são a mais pura expressão de Deus. Eu não lembro se foi Vivekananda ou Yogananda ou Ramakrishna que diz o seguinte: você deve enxergar Deus em todas as pessoas e em todas as coisas. Se você não fizer isso, você cairá na armadilha do condicionamento, na armadilha do ego, na armadilha do mal. A verdade é que você deve transmutar todo tipo de aprendizado, mas você jamais deve depender de algum tipo de autoridade. Eu acredito que essa autoridade, em alguns casos, pode ser útil até uma parte do caminho, mas jamais no caminho como um todo. Nenhuma autoridade pode te mostrar o silêncio profundo, te mostrar o vazio, o espaço que é potencial criador de todas as coisas. Nenhuma autoridade pode te mostrar como é que você faz para se voltar de forma intensa e profunda para o seu interior. A verdade é que nenhuma autoridade poderá lhe dar o conhecimento da verdade, do real, o conhecimento do si mesmo. Não só de si mesmo, mas do si mesmo, do absoluto que subjaz atrás da cortina do ego. Sem o autoconhecimento, sem a busca própria, sem a busca íntima, sem a busca profunda, transmutando, encontrando novos níveis e patamares de consciência, não se encontra liberdade alguma. Quando cada homem e cada mulher, quando cada ser humano silenciosamente observa um problema, sem qualquer tipo de tribulação, sem qualquer tipo de julgamento ou de condenação, todo problema pode ser dissolvido, todo caminho pode ser encontrado. E para que você perceba o mundo dessa forma, você tem que soltar, você tem que largar. Você só pode ser criador ou co-criador quando há verdadeiro abandono, quando há entrega, quando não há nenhum tipo de sentimento distorcido, quando não há compulsão. Só a mente serena e silenciosa pode entender, pode compreender, pode sentir e pode permitir o real. Nenhuma mente cheia de palavras, de intelecto, de convicções, de conhecimento, de afirmações, de regras, de autoridade. Nenhuma mente assim pode encontrar o real.
talvez possa até se aproximar de um vislumbre, de um hálito, de uma baforada, mas jamais perceber o real face a face, porque o absoluto surge quando não há tribulação, quando não há eu, quando deixamos fluir, quando deixamos crescer, assim como uma flor desabrocha no momento certo e na medida certa, com cada perfume específico, mas que num jardim é apenas perfume, apenas no sentido de completude, de autoconsciência. A verdade é que não é possível encontrar essa autoconsciência com qualquer tipo de autoridade, porque é uma tarefa árdua que parte de nós mesmos. Mas a maioria prefere um caminho rápido, um caminho fácil, um caminho sem qualquer tipo de turbulência. E por isso, e por essa facilidade, nós criamos a ilusão da autoridade para resolver todos os nossos problemas, para encontrar o caminho por nós. Mas é impossível que alguém encontre o caminho por nós. Um guru ou um mestre ou um grande líder, ele tem o seu valor até certo ponto do caminho. Entre vários caminhos, ele pode até te sugerir alguns, porque ele percebe de forma mais clara como sua mente funciona. E só você pode encontrar o caminho final dentro desse caminho que ele te guiou. A verdade é que quando buscamos a autoridade para resolver nossos problemas, para encontrar nossos caminhos, nos tornamos cegos, pois ao aceitar essa autoridade que vem de fora, que muitas vezes é colocada dentro de nós como um cordão de ajuste, como uma espécie de freio, de rédea, quando isso acontece, nós jamais encontraremos qualquer tipo de solução real, nós jamais daremos um mergulho profundo. E o problema é que normalmente a autoridade ela gera poder, e o poder sempre se torna centralizado. Quando isso acontece, não há espaço para qualquer tipo de criação, não há uma lacuna para si mesmo, não há o espaço para compreender que você faz parte dessa busca, mas mais do que isso, que você é a própria busca. Mas quando a gente busca o poder na autoridade, esse movimento nos afasta de uma autoconsciência que é de natureza interna e que se esconde, que subjaz por detrás da cortina do eu, por detrás da cortina da ilusão da vida individual. E é por isso que eu gosto muito do Krishnamurti quando ele diz pra gente que a autoridade do mestre, do sacerdote ou do líder, se for colocada ao extremo, eu que digo isso, né? Porque o Krishnamurti, na verdade, ele é contra qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de mestre ou de guru. Eu acredito que existe um meio termo nisso, tá? Mas quando a gente se coloca de forma integral, indubitável, por todo o caminho, a gente não consegue desenvolver a autoconsciência necessária. A gente tem que caminhar com os próprios passos. E a verdade é que quando o mestre é um mestre de verdade, ele mesmo empreende esse movimento de cisão, esse movimento que seria o único caminho para que a gente consiga se livrar da autoridade. Ele exerce uma autoridade até um certo momento, mas depois o próprio mestre compreende que o cordão umbilical deve ser cortado, que todo tipo de autoridade deve ser dissolvida, seja externa, de um mestre no sentido físico, de um professor, de alguém que existe mesmo, que está ali, ou do ego, que também existe, mas está dentro de nós, nesse filtro estabelecido entre a consciência individual, entre a consciência real e a vida. Está ali o ego e a mente criando o ego e o ego alimentando a mente. E aqui está a consciência individual, o eu real, o si mesmo. Na verdade, eu não gosto muito desse termo do eu real. É algo além do próprio eu real. É a consciência individual que se dissolve na consciência universal e cósmica. Esse é o processo que a gente tem que perceber. Esse é o processo individual de cada um. O yoga fala muito disso. Seria a união da alma individual, da centelha divina
a suprema consciência cósmica. Mas para que isso aconteça, você tem que criar autoconsciência. É um trabalho de séculos, milênios, de muitas e muitas reencarnações. Mas se você se prender à autoridade em todas as suas vidas, em todas as suas reencarnações, você não dará um passo adiante. E é por isso que os verdadeiros mestres sempre nos dizem que é necessário uma revolução interna, que encontra os problemas e os coloca bem à nossa frente, face a face. E no momento que a gente percebe, que a gente encara cada problema sem autoridade, sem uma força que venha de fora, a partir de uma percepção própria, de uma convicção nascida da autoconsciência, da criação de espaço, da presença. Quando a gente percebe isso, todo problema é dissolvido. Na verdade, não existe mais problema nesse momento. Só existe uma situação a ser resolvida. Mas para que esse insight surja, a gente tem que esvaziar a mente, a gente tem que perceber o silêncio, a gente tem que encontrar o silêncio, nem que seja dentro do barulho, nem que seja dentro do som, nem que seja dentro da confusão do mundo. Mas quando a nossa mente se torna vazia, não há passado, não há futuro, não há expectativa futura, não há memória que te enraize, que te escravize às situações do passado, porque não há nenhum tipo de apego, de autoridade, de julgamento, de valor. O verdadeiro ser, o absoluto em si mesmo, está além de qualquer autoridade, está além de qualquer dualidade ou separação. Então, fica o recado para vocês. Somente a partir da autoconsciência, do mergulho profundo, é que você consegue trilhar o verdadeiro caminho. Nenhum tipo de autoridade pode te conduzir ou te mostrar a centelha divina que existe dentro de você. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.